Muito boa noite, mais um encontro com a Herta. Mein Gott, namoro, todo mundo junto com a gente de novo. Ai, eu tô tão feliz toda segunda estar com vocês aqui. E não esqueça, sempre repito isso, avise o papai, a mãe, o vovô, todo mundo, Canal 14, vale de ver. Encontro com a Herta toda segunda-feira, sempre um programa diferente. Ai, é tão bom. Sabe quem está comigo hoje? Vocês nem acreditam. Sou Mucuca, como estou? Olha quantos livros esse homem já escreveu. Sou jovem, Sean, manda tu schreibe, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Stück ele já escreveu. Felipe Kuhn-Braun. Tudo bom, Felipe? Tudo jóia? Tudo bom. Olá, tia Herta. Cumprimentar a você, aos telespectadores da Vale TV. Alegria que é estar aqui e poder falar sobre o meu trabalho. A alegria é nossa, Felipe. Sabe, eu sempre fico pensando, quando viu eu arroz, quantos anos tu tem? É 28. 28 e já escreveu 12 livros. Mein Gott, namoro. Fala um pouquinho do Felipe. Quem é o Felipe Kuhn-Braun? Fala pra gente, para os nossos pessoal que nos, como dizem, os telespectadores, essas, né? Essa, né? Sim. Bem, tia Herta, eu nasci e me criei em Novo Hamburgo, tenho 28 anos de idade e 14 anos já de pesquisas, buscando histórias, buscando fotos aqui da nossa região. Sou de origem alemã por parte de pai e mãe, então acredito que isso influenciou muito, foi fundamental para esse trabalho, porque me criei em Novo Hamburgo, uma cidade onde as pessoas já não têm o hábito de falar o alemão, como em Dois Irmãos, como em Ivoti, São José do Hortêncio. E meus avós falavam alemão, a minha bisavó, que infelizmente eu conheci, ela faleceu com 97 anos. 97 anos. Então, muito Como era o nome da vovó? Rosa. A Rosa, 97 anos. 97. Então, essa vivência com pessoas que tinham o hábito não só do idioma, de falar o idioma alemão, quanto também dessas questões relacionadas muito à cultura alemã, seja a comida que nós tínhamos em casa, seja, de certa forma, as idas ao interior, quando tinha Kerp, então, quantos Kerp que eu participei, mas desses mesmo do interior, né, de como era, muita coisa mudou em pouco tempo, então vivenciando esta cultura, de certa forma, germânica, teuto-brasileira, aqui da nossa região. É verdade. Felipe, tem umas coisas assim que ainda se mantém um pouquinho, né? Graças a Deus, alguns municípios, eles têm ainda os Kerpa, eles ainda têm as festas golônias, essas coisas. Isso ainda é bom. Isso também ajuda para a tua pesquisa também, né? Sim, eu me formei em jornalismo há 6 anos, então dali para frente foi uma forma de também utilizar este conhecimento deste curso na questão desses estudos. Já lá no início veio muito essa questão das comemorações, das atividades culturais desses imigrantes, que ora era o bolão, as sociedades de canto, de tiro ao alvo. Né? O Giro, Putz, haben sie geschossen, né? Das war Mas o Kerp é muito representativo. O Kerp é aquele momento em que reúne um grupo familiar, em que reúne muitas vezes as pessoas que vêm de outros municípios, e é certamente um momento importante de celebrarmos a união, família, fé. Afinal, para os católicos, a questão da missa, para os evangélicos, o culto, sempre tem muita festa, mas sempre com oração,
nem que seja apenas o início, né? E depois vai para a festa. E tem uma coisa que eu gosto muito nos Herpa, isso é uma tradição. Como é difícil a gente ver a tradição se manter tantos anos, gente. Como é bonito isso, né? Filipe, assim, tem o culto da igreja evangélica, luterana, daí tem a católica, né? Daí eles terminam o culto, daí a pantinha, tipo, pop, eles se reúnem, uma pantinha em cada igreja, e eles vão se juntando, daí eles vão indo até o salão de festa, né? Como é que tu vê essa coisa de... Porque a imigração alemã já de tantos anos, como é que se mantém essa tradição tudo? O que se deve a isso, Filipe? O que tu acha que consegue manter essa tradição da imigração alemã tanto tempo ainda? Olha, este ano de 2016 são 192 anos da vinda daqueles primeiros imigrantes, inicialmente para São Leopoldo, mas que habitaram São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos e Campo Bom. Essas foram as primeiras localidades fundadas por eles aqui na região. Acredito que a manutenção, tia Herta, é muito relacionada à questão daquelas dificuldades que tiveram, de certa forma, a falta de integração, porque para o Império Português, o Império precisava dessas pessoas aqui, mas não deu para essas pessoas assistência religiosa, educacional. Então, por muitos anos, eles viveram, de certa forma, isolados, e a gente vê que quando um povo emigra, a forma de lembrar, de reviver, de construir essa questão para os seus filhos, para os seus netos, de uma tradição, de uma cultura, é muitas vezes preservar aquele pouco ou às vezes a única coisa que o imigrante ainda trazia lá do velho mundo, que era o quê? Era o idioma, eram os seus hábitos culturais, era uma Bíblia, era um baú com algumas recordações, com duas, três vestimentas. Então, de certa forma, um período de dificuldades de manter isso para ter uma certa raiz com aquele passado. E depois do período de nacionalização, que o alemão foi perseguido, passou por muitas dificuldades, uns anos assim de meio que escondido assim, ou com esse receio, né, de falar o dialeto, da questão da cultura, e felizmente, tia Herta, de uns anos para cá, reavivamento, vamos dizer, dessa cultura, lembrando que nós somos brasileiros, mas que relembrar as origens é algo muito importante. E como isso está firme nas famílias das imigrações alemãs, né? Tu sabe que a gente vem de uma família bem pobre, Filipe, lá de Morro dos Bugis, de Budapeste, lá. E sempre vejo assim, né? A gente poder contar um pouco da história dos imigrantes na luta, na conquista. Eles nunca desistiram de fazer as coisas, né? De trabalhar em equipe, todo mundo junto, quando tinha que construir uma igreja, quando tinha que construir uma ponte, todo mundo sempre se ajudando, né? Para que isso então se desenvolva e as coisas aconteçam. De Papa, mein Papa, o Kleins Edwin e a Cília, nós eram tão pobrezinhos. Veja, mas minha rara, nós já tínhamos uma chunda de boi, só uma chunda de boi. Nosso café da manhã era um bom gusmia, meio-dia a gente hat uma boa reis, um piece de fleisch, só um stick de fleisch, né? De tarde então tomava café, de noite café, mas a gente era feliz, mas a gente nunca desistiu, né? Eu acho que isso é um potencial desse povo, né? Eles nunca desistem, né, Filipe? Muito a questão do trabalho, da perseverança, né, da fé, para realmente conseguirem superar esses obstáculos, né? Passar por isso, e isso realmente era muito enraizado nessas famílias. E hoje a gente vê grandes indústrias, grandes cidades, muito através dessa força de vontade das pessoas, dessa superação que eles tiveram, e que hoje o caminho pelo qual nós trilhamos teve início, como você falou, pelos nossos pais, nossos avós, que todos somos descendentes de famílias humildes, do interior, mesmo aqui em Novo Hamburgo, quantos que vieram do interior para formar essa cidade.
Felipe começa a escrever livros. Em primeiro lugar, meus parabéns para o Felipe, porque olha como é bonito. Gente, a história nunca pode acabar. Eu sempre digo, jovens, vocês têm que fazer história também. Mas a gente tem que lembrar que existia histórias lá atrás e a gente poder vivenciar isso, botar em livros. Felipe tem 12 livros escritos. Qual foi o primeiro, Felipe? História da imigração alemã no sul do Brasil, que foi, agora já fez 6 anos desta primeira obra. É muito assim essa vontade de pôr no papel, de preservar essas histórias contadas pelos mais antigos através dos livros. E aí seguiram essas outras obras, também sobre imigração e pontuais sobre a história de vários municípios aqui da nossa região. Eu tenho vários livros aqui, a gente vai mostrando aqui. Memórias de imigrantes alemães e seus descendentes no sul do Brasil. Fala um pouquinho desse livro para a gente, né, Felipe? Este livro, tia Herta, foi 15 biografias, ou 3 delas são autobiografias, e que os imigrantes, então, um pouco as memórias deles, 3 então escritas por eles e outras 2 são diários, mas transformados de forma para o leitor de forma mais acessível, e 10 históricos que busquei aqui da região, de primeiros imigrantes de Dois Irmãos, de Novo Hamburgo, do Vale do Caí, porque é importante nós lembrarmos da história de todos. Eu sempre digo que desde aquele que foi um proeminente, como ali o Jacob Kreh Filho, que foi o primeiro deputado aqui do Vale dos Sinos. Isso eu ia te perguntar. O que mais marca esse livro? Olha, um pouco a história de vida e a contribuição que cada um deles deu para a sua comunidade. Sim. Porque um era deputado, o outro era professor. Né? Quem era o professor? Lembra o sobrenome? Sim, primeiro professor público da cidade de Dois Irmãos, Heinrich Haris Reh, R-O-E-H-E. Esse foi o primeiro professor público. Da cidade de Dois Irmãos. Olha que chique, então esse né? também é a memória dele ali, assim como Franz Adolf Jäger, que foi professor, que teve 6 filhos, os 6 professores. Então essas memórias também eu descrevo ali. Carlos Hennemann, que foi o primeiro juiz de paz da localidade de Dois Irmãos, de Baumschness, né? Este que foi um pioneiro lá. Anton Killing, patriarca da família Killing, aqui de toda a nossa região, que foi um militar que lutou lá na Alemanha, nas guerras napoleônicas, na Rússia, na França, que foi um sobrevivente e veio para cá. Então, um pouco as memórias de cada um deles, algumas, como disse, que eles escreveram, outras compostas através de entrevistas com os seus descendentes. Isso se encontra nas memórias dos imigrantes alemães e seus descendentes do sul do Brasil, neste livro aqui. Sim, nós vamos para os nossos apoiadores culturais e nós vamos voltar mais. Olha, tá tão bom, tem tantos livros para a gente falar aqui com o Philip. Mas como nós já voltamos, tá bom? Querido!